Olá, boa noite! Chegou a hora do esporte na sua telinha. É hora do Rede Esportes. Então, vamos logo conferir os destaques desta terça-feira, dia 29 de março de 2016. Amantes do boxe na Paraíba se preparam para a segunda etapa do Paraibano e dizem que o esporte continua crescendo no estado. Regulamento mal feito causa confusão entre os dirigentes de clubes do Campeonato Paraibano de Futebol. Palmeiras e Flamengo vivem tempos difíceis e sofrem com a pressão das torcidas. Campinense já tem o substituto de Rodrigão, que trocará o clube pelo Santos nos próximos dias. Estes são alguns dos assuntos desta edição do Rede Esportes. O Rede Esportes de hoje começa falando de boxe. Para muita gente, o esporte está em baixa por causa do surgimento de outros esportes como o MMA, por exemplo. Mas veja o que pensa o pessoal da Federação Paraibana de Pugilismo. O cinturão de 4 vezes campeão brasileiro e o outro de campeão mundial estão pendurados há 15 anos. Eles pertencem a Mohamed Mesquita, que hoje atua como mestre do boxe. Uma modalidade que parou, assim como esses cinturões manchados pelo tempo. Mas para o ex-campeão, o boxe permanece vivo. O boxe é um esporte que nunca caiu e nem vai cair, porque você sabe que um atleta de boxe ele é treinado de criancinha. Ele tem toda uma ética, toda uma tática de trabalho, entendeu? Não tem por que ser repensado. Boxe é boxe. B-O-X-E. Boxe dá dinheiro ainda? Sempre vai dar dinheiro, sempre deu muito dinheiro e sempre vai continuar dando, porque as pessoas que fazem boxe, eles praticam aquele esporte do fundo do coração. Hoje na academia comandada por Mesquita, existem aqueles que praticam boxe como exercício e os que competem. O administrador de empresas, Alessandro Leite, por exemplo, pratica o boxe executivo. E ele não veio só. Por ser um esporte olímpico, né, e requer muita disciplina, ele sempre, na verdade, foi atrativo para a minha vida, sabe? E assim, a gente sempre teve dentro do boxe uma família muito coesa. E a gente consegue trazer a família, que hoje no boxe pratica a minha esposa, pratica a minha filha. Através de você? Através de mim, verdade. Diego Ambrósio e Kleber Costa estão na mesma linha de Alessandro. São apaixonados pelo boxe. Apesar de ser a impressão de ser um esporte violento, não, ele é um esporte muito técnico, né? Aqui a gente está cercado de bons profissionais que passam a técnica adequada. Então, assim, é um esporte de baixa lesão. Apesar de parecer violento, ele não é, a gente usa toda a proteção adequada, só que a gente não tem lesão e assim, a questão cardio, a questão condicionamento físico ajuda bastante. Tudo é divertido, você aprende diversas coisas sobre como esquivar, como dar um bom golpe, e aí trabalha muito mesmo o físico e a mente também. Para os que praticam boxe como competição, o tempo não para. Davi Navarro, que começou nessa modalidade há 6 anos para perder peso, nunca mais parou. Ele já venceu várias competições, inclusive a primeira etapa do Campeonato Paraibano. E eu consegui ser campeão do peso pesado. O que você vê no futuro do boxe para você? Hoje eu dou aula já, né, aqui, e pretendo competir e, se Deus quiser, crescer cada vez mais dentro do esporte. Os atletas agora se preparam para a segunda etapa do Paraibano, que acontecerá no próximo mês. E, na opinião de Mesquita, o ano olímpico irá proporcionar novos brilhos para o boxe brasileiro. Eu espero que o boxe no Rio de Janeiro traga muitos campeões, tenha muito apoio da mídia, tanto televisionada como escrita. Eu aconselho isso aí e vejo que vai ser um sucesso total, assim como todas as modalidades. Eu acho que está em ano de Olimpíada, as pessoas têm que aplaudir e interagir com essa questão olímpica, até porque é uma base para tudo isso que acontece no lado profissional. E eu não tenho dúvida alguma de que o boxe vai ser a grande estrela nessa Olimpíada. E agora vamos falar de MMA, o esporte que nós falamos agora há pouco, né?
Uma galera da Paraíba se prepara para um dos maiores eventos do país, viu? O ritmo de treino é forte, intenso e não parou nem durante a Páscoa. Mesmo na Semana Santa, os atletas de MMA não dão feriado aqui na Academia Eduardo Tim. Eles estão treinando todos os dias. Todo esse esforço tem um motivo mais do que especial. Os atletas vão participar do maior evento de MMA do Brasil, o Chotô Edição 62, que vai ser realizado no dia 2 de abril, em Recife. Arimacel Chocolate e Bruno Machado são dois dos atletas paraibanos que irão para a competição. Eles sabem que lá em Recife não vai ser moleza. Os 32 melhores lutadores do país estarão lá disputando em 17 lutas. Bruno Machado participará da competição pela primeira vez, mas conta com a força de vontade e a experiência que vem de muitas vitórias desde o judô. É onde eu tenho uma base, onde eu comecei a treinar desde os 13 anos. Com o professor Faustino, é um excelente judoca aqui da Paraíba. Então, de lá para cá eu venho evoluindo, partindo do judô para a luta olímpica, onde a gente já treinava desde criança com ele lá na academia. E daí eu comecei a estender mais para a parte de MMA. Para Arimacel Chocolate, o Chotô 62 é mais uma oportunidade para brilhar. Ele já tem mais de 60 lutas importantes em campeonatos estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Eu vou lutar pelo cinturão aí, vou lutar com um carioca aí, o Ismael Marmota, da Nova União. E se Deus quiser aí, trazer o cinturão para Paraíba, né? Além de toda a experiência, os atletas contam com a boa relação que possuem com o treinador Eduardo Machado. Isso significa um complemento a mais para eles. O Eduardo me conhece desde criança, desde boy, tipo, não chamando ele de velho não, mas a gente conhece há muito tempo aí, a gente tem uma afinidade boa, graças a Deus. É um cara 10, estamos aí, está sempre me apoiando, me incentivando, onde eu venho passando por algumas dificuldades. E ele insistindo em mim, sempre me procurando, e a gente está aí. A gente tem que ser amigo, tem que ser parceiro, não adianta a gente só chamar os atletas para treinar. Tem que saber o que cada um passa, porque assim, cada um tem seu problema familiar. Todo mundo tem que passar por isso. Então a gente tem que chegar junto com eles para saber o que está precisando, o que é que está faltando. A gente, além de ser um professor, a gente, além de tudo, é amigo. Esse é o papel do mestre, hein? Boa sorte, galera. João Pessoa cedia no final de semana o Campeonato Mundial de Beach Tênis. A competição vai trazer à Paraíba mais de 400 atletas de 15 países e 20 estados brasileiros. As disputas acontecerão a partir de sexta-feira no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú. Esta aí uma grande pedida aí para você, para quem não conhece ainda esse esporte, ver de perto as maiores feras do mundo, não é isso? A seguir o nosso Papo é Futebol. Continue ligado que eu volto já já. Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Esportes e começamos falando do futebol nacional. A crise a cada dia aumenta no Palmeiras, viu? A atual diretoria já contratou 70 jogadores nos últimos anos e alguns técnicos também, né? Mas não tem jeito. O Verdão é uma decepção em todos os campeonatos que participa. Há 4 jogos a equipe não sabe o que é uma vitória, nem no Campeonato Paulista, nem na Libertadores. A pressão da torcida é grande e o time fugiu para treinar longe da galera. Presidente envergonhado. É inadmissível os últimos resultados da equipe do Palmeiras. Quero deixar claro a todo palmeirense que não existe racha nesse grupo, que não existem laranjas podres nesse grupo, porque não seria muito fácil. Era só cortar 2 ou 3 e estaria tudo resolvido. Torcida indignada. Começou mal a semana no Palmeiras. Está difícil para a Cuca erguer a cabeça depois de uma derrota por 4-1 para o Água Santa. Aliás, o técnico ainda não venceu desde quando chegou ao Verdão. É o pior início de temporada dos últimos 30 anos. Paulo Nobre assumiu a presidência do clube em 2013. Desde lá foram 71 contratações. E a chegada de novos jogadores
não está descartada. Enquanto isso, o sexto técnico da era Paulo Nobre tem a confiança da direção. O Cuca, que está há pouquíssimo tempo no Palmeiras, tem que conhecer um pouco melhor o elenco e aí sim ele vai trazer as suas demandas para a diretoria. Lanterna no Paulista. Situação complicada na Libertadores. Mas o Verdão já conquistou um título, o de campeão da corneta na internet. O que tem deixado os palmeirenses vermelhos de raiva. No Flamengo a situação é parecida, viu? O clube também não vence há 4 jogos e os torcedores estão protestando. Eles queriam cobrar explicações sobre os resultados ruins do time em 2016. O Flamengo também não vence há 4 jogos. A diretoria do clube disse que permitiu a entrada dos torcedores no centro de treinamento para evitar confusão. Do Palmeiras e do Flamengo, né? O São Paulo, que era outro grande em crise, há 4 jogos que não perde, é justamente ao contrário, hein? Mas a torcida não está satisfeita ainda com o rendimento da equipe, viu? Apesar de seguir sem vencer clássicos, o empate contra o Santos não foi de todo ruim. Você ir na Vila Belmiro, por mais que eles tinham desfalques deles, a gente também tinha os nossos. Então acho que ir lá e não perder já não é das piores coisas. O 1-1 na Vila Belmiro deixou o São Paulo na ponta do grupo C, mas uma liderança nada tranquila, já que o Audax tem os mesmos 18 pontos do tricolor e a Ferroviária está com 16 logo atrás. Por isso, todo cuidado é pouco nas 3 rodadas que restam. Sobre a classificação, claro que é um risco. O Audax e Ferroviária vêm fazendo boas campanhas, vêm incomodando a gente na nossa classificação, tanto que a gente não tem folga para classificar, a gente tem que vencer os jogos. O São Paulo não perde há 4 jogos, mas também não convence. Foram 3 empates e uma vitória sofrida. O próximo desafio será contra o Linense, que curiosamente escolheu jogar em São José do Rio Preto. Depois da partida de amanhã contra o Linense, o São Paulo terá de volta um reforço, tanto para o Campeonato Paulista quanto para a Libertadores da América. Acredito que tem tudo a melhorar com a volta do Morumbi, da gente poder mandar os jogos lá. Acho que o jogador se sente mais à vontade, sim, jogando na sua casa. Agora vamos falar do futebol da terra. A Federação Paraibana de Futebol reuniu ontem os dirigentes dos clubes para definir as datas da fase do mata-mata do Campeonato Paraibano. Isso ficou resolvido, mas durante a reunião descobriu-se que o regulamento do campeonato dá margens a interpretações absurdas e que pode beneficiar algumas equipes. A ideia era apenas definir as datas dos jogos da segunda fase do Campeonato Paraibano. Mas não ficou só nisso, não. Eu, como sempre fui autêntico, tenho coragem de tomar posição e estou tomando. Estou me retirando da reunião em protesto. Toda essa revolta tem um motivo. Se eles conseguiram fazer isso no Campeonato Paraibano, vai ser o recorde, porque vai virar um escândalo nacional. Você querer agora que rasgar um artigo, só se ele rasgar o artigo 14. Se rasgar, disser não vale o artigo 14 do Campeonato Paraibano, acabou. Aí vale o que o clube lá está defendendo, lá, o dirigente do Botafogo. É que o regulamento da competição estadual abriu brechas para várias interpretações. O artigo 11 do documento diz que, nesta fase, os clubes jogarão entre si, dentro de seus respectivos grupos, e os clubes de melhores índices técnicos da fase anterior, primeira fase, jogarão por 2 resultados iguais em pontos ganho. Aí o Botafogo entendeu que os times que tiveram o melhor desempenho na primeira fase só precisariam vencer um dos 2 jogos e que, independente do saldo de gols, se classificaria para a semifinal. O que é que quer dizer em pontos ganhos? Na nossa interpretação, quer dizer o seguinte: se eu jogo por 2 resultados iguais em pontos ganhos, se eu ganhar 3 pontos e o meu adversário ganhar o outro jogo e fizer 3 pontos, eu empatei com eles em ponto ganho. Se eu jogo por 2 resultados iguais em pontos ganhos, eu que passo da fase. Ou seja, se o Souza fizer 5-0 no Belo no primeiro jogo e no segundo o Botafogo ganhar de apenas 1-0, quem passa é o time da Maravilha do Contorno. Paraíba e Campinense também levariam essa vantagem no mata-mata. Tanto o artigo 11 quanto o 14 destacam apenas os resultados iguais em pontos ganho.
O 14 até fala em saldo de gols, mas é o segundo critério da ordem de desempate. Quer dizer, se o Souza ganhar de 3-0, vem para cá, o Botafogo ganha de 1-0, é classificado é o Botafogo. E o regulamento geral das competições, onde é que fica? Onde é que ficam os critérios técnicos para decidir? Acho que o regulamento ficou um pouquinho omisso, né? Dá mais para duas interpretações. Daí entrar em discussão, mas nada demais. Acho que o que está errado deve ser consertado. Teve algumas dúvidas que ficou aqui, que a gente vai recorrer ao artigo 40 do regulamento, né? Tem uma interpretação aqui que tem que ser decidida. Já estaremos com a assessoria jurídica para definir isso aí, porque o artigo 40 diz, em caso omisso ou de interpretação, é decidido pelo Departamento Técnico da Federação. Sou a favor da normalidade de toda a competição com critério de desempate, como é em todo lugar, né? Eu estava até comentando, no direito você tem que analisar qual foi a intenção do legislador quando escreveu. A intenção era que tivesse critério de desempate. Como também para você mudar uma coisa que é comum, que o bom senso já vê que funciona dessa forma, tinha que estar positivado, escrito categoricamente, não constando critério de gols ou qualquer forma de desempate, e não da forma que está. Se os critérios de classificação ainda não foram definidos, pelo menos bateram um martelo em relação às datas. Os jogos do mata-mata serão nos dias 10 e 24 de abril. O Campeonato Paraibano fica parado até lá por causa das participações de Botafogo e Campinense na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Já o Torneio da Morte, que vai definir os rebaixados, já começa domingo, mas a tabela deve ser divulgada hoje. Olha, é interessante essa história toda, porque quando se participa de um campeonato, você assina o regulamento. Você só participa depois que você assina a sua participação. Na hora que você participa, você está concordando com o que está ali. E agora, depois desse tempo todinho, os clubes voltam, só agora vão ver que tem esse probleminha aí. E o Botafogo, na verdade, até o presidente, o diretor de futebol e o Breno, deixou claro que não era a intenção dele tentar levar qualquer vantagem sobre o Souza. Ele apenas alertou sobre o problema que existia no regulamento. Tanto é que todos depois concordaram que houve realmente um problema e que a FPF deve decidir amanhã pela mudança aí do que está faltando ali para que fique realmente de uma forma normal, como é em todo o campeonato, né? 2 resultados iguais, né? Aí não essa questão aí de os mesmos números de pontos, enfim. Faltou alguma coisinha ali no final da redação para que tirasse qualquer tipo de dúvida. E agora, no final da tarde, a FPF informou que o quadrangular da morte, envolvendo aí o Santa Cruz, Sport, Atlético e Alto Sport, vai começar no próximo dia 6 de abril e não domingo, como se pensava, né? O término será no dia 27 do mesmo mês. O quadrangular decidirá os 2 clubes que permanecerão na primeira divisão em 2017 e os 2 que serão rebaixados para a segunda divisão. Os jogos de estreia serão Atlético e Alto Sport, lá no Perpetão em Cajazeiras, e no Teixeirão em Santa Rita, Santa Cruz e Esportes. Agora vamos falar de Copa do Nordeste. O Campinense já está no sertão pernambucano, onde enfrenta na quinta-feira o Salgueiro, na estreia da segunda fase da Copa do Nordeste. Uma das novidades da Raposa nesse jogo pode ser o atacante Correa, que foi contratado para substituir Rodrigão, que está aí de malas quase prontas para o Santos. O Campinense já sabe que Rodrigão não fica no clube depois do primeiro semestre. Destaque da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano, ele hoje é peça-chave na boa fase da Raposa nas 2 competições. O camisa 9 já está acertado com o Santos e, sabendo disso, os dirigentes rubro-negros mexeram os pauzinhos e trouxe um atacante para substituir o artilheiro, Bruno Correia, que estava no futebol tailandês. É bom, a gente vir para um clube onde está invicto, um clube grande, um clube onde está disputando 3 competições mais boas. Agora é focar esse trabalho e conquistar os nossos objetivos, que é o título. E chega para assumir uma responsa danada. Com todo respeito ao Rodrigão, ele é um excelente jogador, só que eu estou acostumado, graças a Deus eu rodei já vários clubes e já passei por situação também igual, fui no Botafogo do Rio, tinha o Rafael Marques, tinha acabado de sair, a mesma pergunta fizeram para mim, eu tenho que fazer meu trabalho, ele fez o trabalho dele muito bem, não é à toa que está artilheiro, tem vários clubes interessados,
Só que ele fez o trabalho dele, eu tô aqui fazer o meu. E se Deus quiser, eu vou fazer muitos gols também. Bruno já treinou nessa segunda-feira e espera a regularização para estrear. Pode ser até contra o Salgueiro, próximo desafio do Campinense na Copa do Nordeste. Mas é difícil. O adversário, a Raposa, conhece bem. Foram 2 confrontos na primeira fase e 2 vitórias rubro-negras. Mas para adiar, isso não significa nada. Eu acredito que se enfrentasse um adversário desconhecido que não conhece a nossa equipe, que não conhecesse a nossa equipe, seria melhor. O que se sabe é que vem pedreira por aí. A equipe deles tem um conjunto muito bom, eles têm demonstrado isso no estadual, no Pernambucano, e sem dúvida vai ser um grande jogo. A gente está ciente dessa responsabilidade, a gente vai lá em intuito de fazer um grande jogo. Sabemos que se a gente não sofrer gols lá, com certeza a gente vem para casa. Lógico, não com a definição já da classificação, mas com a vantagem de definir o segundo jogo em casa. Mas a dificuldade vai ser grande, a gente está ciente disso, mas também a gente sabe daquilo que a gente quer na competição, então a gente vai lá para fazer um grande jogo. O adversário de todos que a gente enfrentou entre o Paraibano e o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, é o adversário mais forte e mais qualificado, mais bem treinado, um adversário muito difícil. Por isso mesmo que ele é vice-campeão pernambucano e é primeiro colocado no futebol pernambucano, no Campeonato Pernambucano. Bom, gente, o Rede Esportes desta terça-feira termina por aqui, viu? Nós estaremos de volta amanhã, logo após o programa de Abelardo Jurema. A seguir, Gerardo Rabelo. Tenha uma ótima noite. Tchau, galera!